Crença. Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo, através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre e guia. Agradeço por cada momento de estudo, onde podemos aprender, onde podemos diferenciar a nossa crença, sabendo que temos os seus ensinamentos a seguir, que temos os seus propósitos, para que sejamos melhores a cada dia. Envolve-nos, envolve todas essas pessoas que estão nesse turbilhão, que todos possam seguir, abençoados pela sua luz, pela sua paz, que as pessoas que estão na rua, no trânsito, que estão passando por dificuldade nesse momento, possam sentir a sua presença, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Muito bom. É isso aí, gente. Shalom para todos. Estamos aí. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Efésios. Bem, capítulo 5 e iniciaremos o versículo 21. Confere? Ótimo. Confere. Ok. Alguém tem alguma questão de semana passada? Não, né? Podemos continuar? Então vamos lá. Então a gente está finalizando a carta, né, gente? Mas a gente ainda vai demorar um tempinho aí, ó. E Paulo agora vai entrar aqui numa parte, numas recomendações. A BJ até coloca aqui moral doméstica, né? Ele vai entrar numa recomendação. Essas recomendações, algumas delas já foram até vistas quando nós estudamos os Coríntios. Romanos e Coríntios também, tá? Que é a base ali vamos dizer assim, da teologia ali. Ok, mas vamos lá. Então, o versículo 21 do capítulo 5 é assim, ó. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres ou sejam seus maridos como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Depois a gente pega o resto. Então tá. Então, o que ele está querendo falar sobre sede submissos uns aos outros? Vocês conseguiram pegar o espírito da coisa aqui? O que é ser submissos? Tem que tomar cuidado com a palavra. Eu acho que submisso um aos outros significa
se apoiar mutuamente. Eu pensei na palavra respeito também. Sim, sim. Aceitação, aceitar as diferenças, respeitar. E aí, como fala amar ao próximo como a ti mesmo, seria mais ou menos isso. A mesma coisa que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo, eu apoio, ele me apoia. Tá. É isso aí, é aceitar, é tudo isso que vocês falaram aí. E essa submissão, ela não é de você ser submisso, ser servo. Não, é aceitação. É aceitar a diferença, respeitar. A base dessa submissão, ela é o amor. Nossa, gente, cheio de gente querendo entrar aqui, eu tô dando mole aqui, desculpa. Nossa Senhora. Desculpa. É porque mudou o som do Google. Mudou. E ele tá bem baixinho aí, eu não escutei. Tá? Pro pessoal que entrou agora, que ficou aí preso aí, a gente ainda tá no versículo 21, tá? Deixa eu só pegar o áudio aqui. Tá no versículo 21 do capítulo 5. Então, o Paulo, ele tá colocando os códigos familiares aqui. Né? Então, naquela época, a submissão seria de esposa, de filhos, de escravos. Essa palavra, Paulo está colocando para convocar todos os membros daquela comunidade, daquela igreja, incluindo o próprio líder daquela igreja, de se submeter uns aos outros. Entendeu? Ele pegou uma palavra que é de submissão, que só se referia a escravo, a filho, esposa, e está colocando que todos nós devemos ser uns aos outros. Entendeu? E não só aqueles que a cultura da época falava que tinha que ser. Tá? A base dessa submissão, ela é o amor. Você tem que estar com isso em mente. Você pode até já pode até tentar escrever aí do lado aí, tá? A base dela é o amor. Então, essa submissão, esse respeito aí, é você aceitar a diferença que existe. Então, a diferença, por quê, gente? Porque naquela comunidade ali, assim como em várias outras comunidades, ela tem o cristão que for escravo, ela tem o cristão que é escravo, ela tem um cristão que é patrício, ele tem um cristão que é rico. E ali é uma miscigenação. Né? Ali é uma mistura. Então, se você tomar como base que Jesus respeitou todos e todas as hierarquias, e mesmo assim ele soube de tirar de cada um o que tinha de bom. Né? A gente vê Pedro, vê o João, vê Tiago, o próprio Paulo, que deu margem para que eles mesmos pudessem verificar seus erros e corrigirem. Então Jesus identifica o perfil de cada um, e para o seu apostolado, você vai ser o Pedro, você vai ser o Tiago, você vai ser o Paulo. Não formatou todo mundo numa forminha só. Ele tem as diversidades e cada qual vai contribuir com a sua personalidade. Por isso que é a diversidade de carisma. Oi? Eu achei no site aqui a explicação da palavra submissão, no grego, que é hipotásso, ou seja, a sua atitude voluntária de ceder, de assumir a responsabilidade de alguma coisa ou de alguém. Dá um sentido melhor do que o submeter, visto que é latim que a gente tem. É porque a gente tornou a palavra, a submissão, muito pejorativa, né? Uhum. Ô, Sidney, eu acho assim até muito pesado essas palavras, sabe? Que na época eles tinham um vocabulário muito pobre. E nesse lance de vir traduzindo, foi traduzido. E como naquela época talvez não fosse tão pesada esse submisso, para agora isso pesa da gente escutar. Porque para a gente tem uma outra conotação, tem uma outra força nisso.
realmente tem aquela força de você baixar a cabeça e aceitar tudo. A submissão praticamente é isso. E, na realidade, eu tenho certeza que, pelo que a Joelma falou, é uma coisa bem diferente dessa forma de aceitar o que é te imposto. E você não ser só, tipo assim, uma pessoa que só balança a cabeça. Uma pessoa que é responsável por aquilo, que aceita aquilo, mas também tem a sua própria opinião. Exatamente, que você se posiciona. Entendeu? Tanto é que ele lá atrás a gente até. No grego é diferente o significado. Sim, sim. E a gente pensa no latim, que é o que veio o português. Uhum. Então, a gente verifica que Jesus usou totalmente essa diversidade. Né? O The Chosen tem um episódio legal que é uma. Isso aí não está na Bíblia, não está no Novo Testamento nem nada, que era a divergência de Pedro com Mateus, que é uma licença poética aquilo ali. Você lembra que o The Chosen ele traça uma rixa entre Pedro e Mateus, né? Isso é o respeitar. O Jesus respeitou os dois, chamou os dois para conversar, inclusive mandou os dois que fossem curar juntos. E eles voltaram diferentes. Né? A gente vai ver isso nos livros de Humberto de Campos, a gente vai ver isso na Amélia Rodrigues. Né? Se você... Desculpa, continua. Não, só para terminar. Se você for olhar hoje dentro do nosso centro espírita, a gente tem Pedros, a gente tem Mateus, a gente tem Joãos, tem Marias, tem Martas, Judas. A gente tem isso tudo. É a diversidade. E a gente se respeita. E não é submisso. Sim, entendeu? Sim. Pode falar, Jane. A cena do perdão entre o Pedro e o Mateus é a cena mais linda da série. É muito bonita. O conceito de perdão que Jesus faz naquela cena é muito bonito. Muito bonito. Uhum. Depois eu vou tentar achar e eu coloco no grupo para vocês verem. É muito bonito. Bom, trabalhamos os submissos. Agora tem um outro termo que para a gente poder interpretar, que é o temor de Cristo. Temor de Deus. Temor de Cristo, que está aqui no versículo 21. Tá? Sim, está de Cristo. Isso, submissos uns aos outros no temor de Cristo. De Cristo. E aí, de novo, nós somos pegos pela palavra. Da mesma maneira que nós trabalhamos submisso aqui, e a gente conseguiu tirar realmente o significado, esse temor de Cristo, ele não é um temor de tremei, de Cristo zangado, de Cristo vingador, né, daquela imagem toda que foi feita do Velho Testamento. Esse temor, inclusive algumas Bíblias, eu tenho anotado aqui, em vez de estar escrito temor de Cristo, está escrito reverência a Cristo. Reverência. Que seria bem melhor para a gente poder compreender. Mas muitas religiões falam, sou temente a Deus. Eles usam isso com medo de Deus. Com medo. Porque Deus castiga. Entendeu? Quer dizer, é uma interpretação que é de linguagem no pé da letra. A gente tem que tentar ver as entrelinhas para a gente poder chegar realmente à realidade das palavras de Paulo, das palavras que Jesus deixou, porque senão a gente vai ficar refém da palavra. Sim. Entendeu? E não da intenção, e não do que eles queriam passar para a gente. E no nosso ponto de vista, Raquel, a gente tem premissas. Por exemplo, se você fala assim, Deus pra gente, o que é Deus? Está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Mas a gente sabe que Deus não é uma pessoa, que Deus não se zanga, que Deus não é vingativo. Então, isso é uma premissa pra gente. Então, sou temente a Deus, mas por que você é temente a Deus? Porque Ele vai me castigar. Para nós, isso é lei de causa e efeito. Você vê como que a gente vai interpretando as coisas? Né? Que nós somos os autores da nossa própria, nossas bênçãos e das nossas maldições.
Não é Deus que oferece essa oportunidade, né? Então, Sidney, eu estou um pouco confusa porque eu sempre, em várias situações, lá em Coríntios, inclusive, ele fala em temor de Deus. Sim. Aqui ele está falando temor de Cristo. Temor de Cristo. Uhum. E Qual o que seria tem? a diferença? Porque aqui ele está colocando numa atividade doméstica. E o objetivo dele é enaltecer Jesus. Tanto é que ele vai falar que a cabeça da igreja é Jesus. É isso que ele vai terminando fazer isso aqui. Tudo está sujeito a Jesus. Então aqui ele está trabalhando no corpo de Cristo. Quando eu falo corpo de Cristo, não é o corpo, não. O foco é Cristo aqui, não é Deus. O foco aqui é Cristo, para as atividades domésticas. Então ele trouxe para Cristo. Poderia ser ter colocado Deus? Ele poderia ter colocado Deus, mas aí ele ia ter que trabalhar num outro contexto mais para frente. Aqui ele está trabalhando no contexto de Cristo, do amor de Cristo teve por nós, que ele é o cabeça. Esse é o conceito daqui. Entendeu? É uma teoria. Então aqui a gente tem que entender esse temor como reverência, como uma atitude de profundo respeito, né? Da mesma maneira que nós trabalhamos ali, tá? Não é um temor de fazer mal, de vingança, não. Esse temor aqui a gente traduz por reverência a Cristo. E aí no versículo 22, no versículo 23, o 24 eu não li. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Tá. E aí depois ele vai trabalhar até no 25 também. Mas vamos trabalhar nesses 3 versículos aqui. As mulheres sejam seus maridos como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja. Tá. Vamos lá. Na semana passada falou assim, vai dar polêmica. Eu acho que não vai dar polêmica isso aqui. Não, se você ler a frase isolada, o versículo isolado, pode até ser que daria. Mas se você ler a parte toda, você vê que da mesma forma que ele fala da mulher, depois ele se refere ao homem também. Exatamente. Então, É isso aí, Jane. Se você pega só essa frase aqui e coloca para uma pessoa, você fala assim, olha, você quer ver como que Paulo foi preconceituoso? Olha aqui o que ele está falando das mulheres. Machista. Eu destaquei um versículo, não dei o contexto e taxei. Entendeu? É óbvio que culturalmente, todos que são estudados um pouquinho, até no judaísmo, sabem que as mulheres tinham baixo conceito na época. Né? Elas eram mesmo dependentes do pai e depois do marido, né? Gente, a mulher era tratada... A mulher era uma coisa. Ela era uma coisa. Tanto é, eu já não sei se eu falei para vocês, que existia uma oração matutina dos judeus que eles tinham que toda manhã falar, que eles agradeciam por não ser pagão, por não ser escravo e por não ser mulher. Nossa. Essa era a oração deles. Eles agradeciam a Deus por não ser escravo, por não ser pagão, por não ser mulher. Mas a gente tem que levar em conta o contexto cultural da época, né? A sociedade formada, e não trazer para hoje, né? Ipsilíteres, assim, né? Pode falar. O lance é que naquela época as mulheres eram propriedade do marido, que tanto tinham o sobrenome do marido. Uhum. E quando passavam para... Mentira. Era propriedade dos pais, do pai, que tinha o sobrenome do pai. Quando passava para o marido, ela era passada para o marido com o sobrenome do marido. E isso até hoje funciona, né? Não, só para usar o sobrenome, mas não como naquela época, como propriedade. Sim. É mais uma coisa de sociedade. Isso era muito forte. De propriedade. E naquela época, as mulheres não tinham almas. Era igual escravo. As mulheres foram ter alma no século passado. Foram ter direito à alma no século passado. Justamente. Coitada de nós que nem
reencarnávamos, né? Porque não tinha nem alma. Pois é, para vocês verem. Né? Por isso que nós somos mulheres hoje, vai ver, éramos nós que fazíamos isso com as mulheres daquela época. A Luanda aí, boa. Então, é isso aí. A gente tem que ver valores culturais da época e valores que Paulo queria passar. O Islã ainda tem países que têm essa cultura. A gente sabe do Talibã, a gente sabe de alguns países que são extremamente radicais quanto ao tratamento de mulheres, quanto a mulher estudar, quanto a mulher fazer, quanto a mulher sair de roupa. Estritamente radical. No Alcorão não tem nada radical, assim. Aonde? É que nem a Bíblia, né? Sim, a interpretação. É a interpretação. Tanto é que eu falo, eu fui na Turquia, a Turquia se tornou um país onde tem uma cultura dessa light. Olha, as mulheres que quiserem usar o véu estão liberadas, mas dentro da mesquita, dentro vocês têm que usar, mas fora vocês estão liberadas. Usa se quiser. Tem um determinado estado lá chamado Cônia, aonde o prefeito, o governador, falou, não, aqui tem que usar burca. Ok. Culturalmente eles querem, mas eles se tornaram um país democrático quanto a isso aí. É muçulmano, mas bem light. Bem light. Então, ele liberou para as mulheres fazer tudo. E falo ainda mais, quando a gente ainda estava na ditadura, eles já estavam na democracia. A Turquia já estava na democracia lá. Mas, enfim, vamos voltar para Paulo. A gente tem que lembrar o seguinte, o Paulo se esforçou e até mudou algumas coisas que eram trazidas do judaísmo para, vamos dizer assim, o cristianismo. Ele lutou para tirar a circuncisão. Ele lutou. E conseguiu. Por quê? Porque aquilo não agregava nada. Mas Paulo... Mas aquilo ali, exatamente carregado, é uma cultura, é uma sociedade. Ele não ia lutar para poder tirar aquilo ali. Se você for olhar o restante do versículo, ele vai falar que a base de tudo é o amor. Então, olha só, comer carne de animais sufocados, que o Tiago falou. O Tiago falou assim, não, pode tirar a circuncisão, mas não pode comer carne de animais sufocados. O que Paulo fez? Ele deixou. Isso é uma coisa que não faz diferença. Não vai. Entendeu? Então, o Paulo, ele é um imitador do Cristo, conforme ele próprio falou. Ele soube, agora presta atenção, ele soube trabalhar itens que eram perpétuos. Ou seja, oração, respeito, que ele está falando aqui, fé. Esses itens são perpétuos. Ou seja, é assim. Aqui a gente não pode abrir mão. Agora, itens que eram transitórios, ele não interferiu. Que é o que a gente está vendo na questão do véu. Hoje países têm, as mulheres usam véu, outros não têm. Tem uns que são ortodoxos, tem outros que não são. Tem uns que são bem radicais, tem outros que não são. Então itens que são, desculpa eu usar um termo aqui, mas vocês depois me corrijam, dogmas, mas não são dogmas, mas que são assim, esses a gente não pode abrir mão. Que é a questão da fé, a questão do comportamento do cristão, que a gente está vendo tanto aqui, a questão da oração, a questão do respeito mútuo. Esse, ele alinhou. Tanto é que ele está alinhando aqui. E o mais importante é o que a gente tem feito aqui, desde os nossos estudos lá da Carta aos Romanos, é retirar o espírito da letra. É retirar o conteúdo espiritual. E é o que eu falei, a gente teve um estudo muito similar desse lá na primeira carta aos Coríntios. Né? A gente teve isso aí, então por isso que eu estou falando. A gente está pegando isso aqui e hoje a gente já está melhor para falar. Aí você fala assim, o Paulo colocou assim, porque o homem é a cabeça da mulher. A mulher, ela não é inferior ao homem. Mas isso é uma questão cultural da época oriental. Ela está subordinada ao homem. Tanto é que o Paulo começou a fazer o quê? Comparação. Ele vem falar aqui, como Cristo é cabeça da igreja e o salvador do corpo. Olha só.
Ele está fazendo essas comparações. Eu pensei nisso, Sidney, ele pegar uma situação que culturalmente estava impregnado ali para fazer essa comparação com aquilo que eles viviam na figura do Cristo. Então, como as mulheres naquela sociedade eram sujeitas aos seus maridos, a cristandade, os novos cristãos, deveriam ser submetidos também ao Senhor, que é o Cristo. Assim como o homem seria a cabeça de um relacionamento, né? Sim. Vamos supor, aquele que pensa, aquele que define, aquele que Uhum. toma as decisões, deve-se também isso com relação ao Cristo, que é o cabeça dessa nova doutrina cristã. Então, eu acredito que ele tenha pego, não para incentivar essa disparidade entre homens e mulheres, mas pegar algo que já existia naquela sociedade para servir de comparativo com Jesus. Eu, na hora que eu li, eu entendi dessa forma. Não sei se é a Mas correta. a sua análise, Verônica, é perfeita. É exatamente isso. É a comparação. Olha, se a cabeça é o Cristo e a mulher está subordinada ao homem, e o homem está subordinado. Então, assim, eu tenho que ser como Cristo. Por isso que eu estou falando aqui. A gente tem que analisar esses versículos a seguinte premissa: a base é o amor. E ele foi claro aqui. A base é o amor. A base é o amor. Tá? Então, assim, na questão aqui existe uma hierarquia. Do ponto de vista, existe uma hierarquia, gente. A gente não é agnóstico, a gente não é solto, não. Existe uma hierarquia, ué. Ele está respeitando essa hierarquia, né? Até porque, né, Sidney, quando ele coloca Jesus aí como o cabeça da igreja, e você pegando a figura de Jesus em contato com as mulheres que ele teve contato, aí você vai ver como é que é essa colocação do apóstolo para que a mulher seja tratada daquela forma. Sim, Porque sim. a todo momento Jesus trata com carinho, com respeito, com atenção, né? Até mesmo a samaritana que não podia nem ter contato, né? Ali no poço ali que ela pegou Não a podia nem água, conversar. né? Nem podia conversar, ele tratou de igual para igual, com carinho, com respeito, com amor, ofereceu a água da vida para Uhum. ela, né? Até quando se coloca isso, ele está colocando essa paridade, porque o exemplo que Jesus deixou também para o contato com a mulher foi de amor. Isso aí. Então não existe essa submissão colocada como escravista, né? Porque Exatamente. parece que é mulher escrava ali do homem. Obedeça sem perguntar nada. Isso, né? Você não pensa, existe uma cabeça pensante por você, porque pegando ali separado dá a pensar isso, né? Não pense, tem uma cabeça pensando por você. Uhum. Enquanto, na verdade, Jesus não disse isso. Colocou foi a cabeça das mulheres para pensar. Isso aí. Perfeito. Quando ele ofereceu a água da vida para a samaritana, colocou ela para pensar. Né? Que ela começou a se questionar: que água é essa que você tem a oferecer, né? Sim, sim. Então, assim, se ela não precisasse pensar, ele não colocaria ela nessa situação. Então, já se contradiz nesse esquema aí, já está contradito. E Lu, a gente tem que ver que o Paulo, ele está colocando uma hierarquia aqui, mas é uma hierarquia exatamente o que você falou, uma hierarquia de respeito. De respeito. Baseado no amor, de respeito. E é por isso que vocês trabalharam muito bem, e eu fico muito feliz que vocês pegaram o espírito da coisa. Né? 99% desse grupo aqui só é mulher, então eu estou até me saindo muito bem, estou até muito feliz, estou ileso. Né? Até agora não apanhou. Você está no lucro. Eu estou ileso, entendeu? Então, assim, Paulo está colocando uma hierarquia aqui de respeito e amor. Ô, gente, imagina, se Paulo casasse com Abigail, quem queria ser o cabeça? Abigail, naquele espírito todo que ela tem. Lógico que era ela. Lógico, ela levou ele para todo lado ali.
Entendeu, querido? Eu serei a sua. O Saulo chegava perto dele, abaixava, ele se abaixava, ele se reclinava para ela, cara. Gente, Mas você lembra da fala dela para ele? É isso que eu ia falar lá em fala, foi uma fala submissa, uma fala de amor. Isso. Ela foi inteligente. Mas dela, ela carregava ele para onde ele Mas era um respeito, era o amor que tinha ali, entendeu? Ela obedeceria a ele, que ela falou, mas com respeito e amor. Ela falou isso. E a gente tem que ver exatamente o papel da igreja primitiva, que a gente está tanto estudando aqui. As mulheres é que exerceram a fortaleza dessas igrejas primitivas, gente. A Lídia com D, tá? Não é Lígia, não, é Lídia, que está descrita lá no Atos dos Apóstolos, que está lá no Paulo Estevão, a igreja de Filipos foi na casa dela. A igreja de Filipos foi na casa dela. Ela abriu a porta da sua casa para poder ser instalada uma comunidade cristã. A FEB. Joana de Cusa também, né? Joana de Cusa trabalhou doando. Né? E a FEB, que não é FEB de Federação Espírita Brasileira, não. É FEB com FEBE, que está no Ato dos Apóstolos, que é mencionada na Epístola aos Romanos. Ele fala que é uma líder. Paulo fala que ela é uma líder. A Priscila de Áquila, que é o casal, é um exemplo. Frequentemente os dois, onde fala Priscila, fala Áquila. Quer dizer, os dois ali, em contraponto. O casal. Juntos, eles lideraram a igreja, gente. Em Éfeso, em Roma, em Corinto. Então, olha o papel da mulher ali. Você acha que Paulo ia ter um machista desse, gente? É que é uma questão de respeito, uma questão que a gente está falando aqui de amor. Né? O respeito, o fundamento disso, não é um controle sobre o outro, mas é amar o outro. A submissão não é eu controlo você, mas eu te respeito, eu te amo. É isso aí. É isso que ele está colocando aqui nessa hierarquia aqui. Né? É o amor sacrificial. Deu uma falhada aqui. Sacrificial. Obrigado. Então é isso aí. Da mesma maneira que o Cristo nos amou, nós temos que amar também. Não é um amor egoísta. Não é aquele amor esperando retribuição. Que eu estou esperando ela fazer o que eu fiz por ela. Então, isso não é é um resquício do amor. Mas ainda existe uma coisa muito maior. Tanto é que ele vai falar lá no versículo 25. Eu já estou pulando lá para o 25, só para concluir. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Fechou, gente. Fechou. E vós, maridos, amai as vossas mulheres. E outra coisa, olha, presta atenção nos verbos que Paulo utilizou aqui, ó. Amar e se entregar. Dois verbos poderosos que tem nessa fala de Paulo. Amar e se entregar. A mulher deve respeitar o homem. Ponto. Mas o homem tem o dever de amar e se entregar. É o código familiar. É o que Paulo está colocando. Né? Nessa sociedade, esses códigos familiares exigiam que os maridos fizessem as suas esposas a se submeter a eles. Mas o amor nem passava nesses códigos aí. O amor nem passava nisso aí. E agora Paulo está falando do amor aqui. Paulo está falando do amor aqui. Né? Se lembra quando nós estudamos, né, no grupo que estuda o Novo Testamento, como que era o divórcio
no judaísmo, o divórcio no judaísmo você podia dispensar sua mulher por qualquer coisa. Qualquer coisa. Queimou o Tanto é que o nome arroz. era carta de repúdio, né? Era carta de repúdio. O próprio nome já é uma coisa É. assim. O que é repudiar alguém? Isso, Verônica, é o homem repudiando a mulher. A mulher, o homem, nem pensar. Não tem isso. Não tem isso. Se lembra do episódio da mulher adúltera? Cadê o homem adúltero? Cadê o amante? Era só a mulher que era julgada. Era só a mulher. Ô, Sidney, eu estava só esperando você concluir, e você acabou concluindo com o que eu estava pensando. Eu acho que é uma das passagens mais bonitas, é atira a primeira pedra se você não pecou. Porque ali ele iguala a mulher a todos os homens que estavam com as pedras na mão. Então, ali o Cristo Jesus estava falando para todo mundo, ela é tão pecadora quanto vocês. Vocês são tão pecadores quanto ela. Isso aí. Então, ali ele igualou a mulher, está tudo no mesmo nível dos pecadores. Exatamente. Né? Não absolveu o erro dela. Ela deu uma chance, uma oportunidade dela se refazer. Né? Então, assim, o processo de divórcio daquela época era a coisa mais fácil que tinha, do homem dispensar a mulher, por tudo. Isso está na lei mosaica, gente. Isso está na lei mosaica. Não estou falando chutando aqui, não. Se você pesquisar, você vai achar lá. Né? Mas a mulher não podia se divorciar do marido. A mulher não podia. Então, concluindo, o que é você? A sua esposa te obedece, mas você tem que amar e tem que respeitar. Age como Cristo age para com todos. É isso aqui que o Paulo está falando. Sidney, aqui no cantinho da BJ, ele tem levou ali para 1 Pedro 3,7. E Pedro faz uma colocação tão bonita nesse versículo. Olha o que ele diz. Do mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida, a companheiras de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que vossas orações fiquem sem resposta. Muito bom. É o Pedro, hein, gente? É Pedro. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente pega uma parte, assim, igualzinho a gente está vendo de Paulo, mas é o pensamento em geral de todos eles lá, né? E eles estavam assim, podia ter uma coisa aqui, outra ali, que não era assim, igual, né? Tudo igual. Mas o raciocínio vai direto no que a gente está falando aqui. Esse raciocínio de abraçar, de ter carinho, de ter compreensão para com as companheiras, de amar as companheiras, né? Vai sempre, quando a gente vai pegando os pedaços, assim, as indicações, a gente vai vendo que eles colocavam dessa forma. Sim, sim. E o Islã, ele tem um ditado muito interessante. O Islã, tá, gente? O muçulmano. Que ele fala que o melhor de vós é o que melhor trata a sua esposa. O Islã, tá, gente? Só para fechar essa questão, vamos lembrar aí da doutrina espírita na questão 817, que trata das igualdades dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Essa é a resposta. Agora, a 822 é mais interessante. Sendo iguais perante a Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? A resposta: o primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. A letra A: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher?
Então, para a sociedade ser justa, tem que ser igual aos direitos? A resposta é fantástica. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. Olha só. Sem privilégios. Sem privilégios. Muito boa essa questão. Qual que é essa questão aí, Jane? 822, letra A. 822. Muito bom. E é bom lembrar a todos os homens que ele está homem. Na próxima, só Jesus sabe. Né? Ainda tem essa, né? As obras. Ainda tem essa. Vou passar para o 26, tá, gente? Qualquer coisa a gente volta aqui. Mas eu vou ler o 25 só para poder fazer o contexto. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Olha só o que ele coloca aqui. Isso tem uma figura simbólica aqui, né? Por quê? Porque as noivas, elas tomavam um banho antes do matrimônio. Até hoje, você toma banho antes de você casar, né? Então, pelo menos nesse dia. Se for num sábado, é até melhor, que aí calha, né? Certinho, né? Tem uma figura aqui, que é exatamente esse banho antes do matrimônio, onde ela se enfeitava, se adornava, fazia a veste das núpcias, né? Na verdade, é o símbolo do preparo da figura da noiva e a sua apresentação ao noivo, né? Tanto é que ele está comparando, ele faz a comparação com Jesus. Ou seja, se prepara. Na verdade, Jesus ele fez o seguinte: ele se preparou e nos ensinou a palavra, nos ensinou o caminho. E o Paulo está colocando aqui. Isso tudo para fazer o quê? Para a gente se santificar através da purificação. Então, alguns comentaristas colocam aqui que aqui está o batismo. Tá? Aqui existe um batismo também. Apesar que o dogma do batismo, a gente vai ver mais para frente, eu vou deixar para falar mais para frente. Deixa eu ver. Filipenses, não me lembro se é Filipenses. O dogma do batismo está um pouquinho mais para frente para a gente interpretar. Então aqui tem uma figura simbólica, exatamente da noiva com o noivo, ok? A purificar e santificar pela palavra. Tá? 27. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele continua o símbolo do casamento judaico. Tá? Esses dois últimos versículos que a gente leu é o simbolismo do casamento. Tá? A noiva era levada à casa do seu pai, estava lá, fazia a festa lá, preparava tudo, depois era para a casa do noivo. Então, o Jesus aqui está sendo retratado ao mesmo tempo. O noivo recebe a sua noiva e como ele se prepara para tal recepção. Ou seja, como que eu tenho que me apresentar? Como que eu tenho que entrar? Como que eu tenho que me apresentar? Né? Eu tenho que ser digno, sem mancha nem ruga, é o que ele está falando. Eu tenho que ser santo e irrepreensível. Na verdade, aqui é uma comparação ao cordeiro. Por quê? Porque o Cristo não tinha mancha nenhuma. Ele não tinha ruga, não tinha coisa semelhante a nada. Ele era o cordeiro sem mácula, sem erro. Né? Então aqui é uma comparação com Cristo. Então aqui existe até os comentaristas mais ortodoxos, eles colocam aqui que aqui está escrito
o recebimento da igreja, o Cristo recebendo as igrejas. Ou seja, as igrejas têm que ser santas. E o Cristo está recebendo elas. Tá? Sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Você está vendo como que a gente começa a colocar coisas em Paulo que ele não falou? Ele está falando do indivíduo. Para falar da família, para chegar nas comunidades. Para a família, para chegar às comunidades. Tá? Que horas são, gente? Ainda tem mais... A gente vai até 18h50, tá? Para dar um tempinho aí. Falta 5 minutos, então. Tá. Dá tempo aqui para a gente falar do 28. 28 tem Emmanuel. Boa. Então vamos lá falar do 28. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pronto. Se alguém tinha alguma dúvida, Paulo está concluindo aqui. Assim também, ou seja, é a comparação. Nos 2 versículos que nós acabamos de ver aqui, no 27 e no 26, ele está fazendo uma comparação, casamento judaico-Cristo. E aí ele está concluindo, assim também. Ele está fazendo o final da comparação. Ou seja, devemos amar o nosso cônjuge tal qual Cristo nos amou. Se doou, se sacrificou, se entregou, se preparou, e tudo isso aí que ele colocou. Por isso que eu falei para vocês, o padrão é o amor. O padrão do homem para com sua esposa é o amor. O padrão da esposa para com o seu esposo é o amor. Qual é o amor? O amor que o Cristo tem por nós. É assim que Paulo está colocando aqui, se a gente fosse resumir. A unidade aqui é o amor. A unidade é o amor. Tá? Vale para o solteiro, vale para a viúva, vale para o casado, vale para o divorciado, vale para tudo. O padrão é o amor. E tem Emmanuel? Tem. Ué, O Evangelho e a Mulher. cadê meu livro? Ué, tá. O Evangelho e a Mulher. Versículo O 28. nosso capítulo 93. Eu assinalei bastante coisa aqui. Então vai. Vai falando aí. Peraí, deixa eu puxar aqui, que eu tinha sumido meu livro aqui. Aqui, ó. Olha como que ele começa, o Emmanuel começa aqui, defendendo Paulo. Muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Pronto. Ele já está desmistificando isso aqui. Emmanuel já está colocando aqui. Aí, um pouquinho mais dentro desse parágrafo, ele fala o seguinte: poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Ou seja, a gente não está prestando atenção. É o que eu estou falando. A gente está comendo a casca de banana e jogando a banana fora. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Foram o que vocês colocaram aqui. A mulher adulta, a mulher samaritana. Foram tudo que vocês colocaram aqui. Os exemplos que foram colocados aqui. Mas o que vocês marcaram aí? Ele fala aqui da questão da mulher, né, ter sido considerada como mercadoria, né, no judaísmo. Ele deu exemplo aqui do judaísmo, né? E até mesmo ele falou do Davi, de Salomão, mas tudo é o contexto da época, né, gente? Salomão teve aí 900 e tantas mulheres. É o contexto da época. E aí vem Jesus e muda tudo isso, né? E o interessante... Inaugura a nova era. É isso aí, nova era. Com Jesus, nova era. E um pouquinho, você até falou da Mãe Santíssima, conversão de Madalena, as irmãs de Lázaro. E tem uma frase aqui que o Emmanuel coloca assim, ó: Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Regenerativo. Ou seja, né, Jesus inaugurou essa nova era
E Paulo está regenerando isso aí, ele está trazendo de novo esse movimento aí. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procura levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem, olha a submissão que a gente falou, na qualidade de mãe, irmã, esposa, filha associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Tá aí. E com Emmanuel não tem isso em pingo. Eu estranhei, porque nos versículos anteriores, 22, 23, 24, não tinha nada de Emmanuel. Eu falei, gente, Emmanuel vai se calar? Olha só, olha só. Eu fiquei curiosa. Quando eu fui ler o 23, deixou para o 28. Porque eu falei, poxa, cadê Emmanuel no versículo 22? Cadê no 23? Cadê? Nada, né? Então chegou no 28 para ele poder pegar esse bloco aí. Viu só? É a cereja do bolo, Verônica. Ele enfeitou assim a cereja do bolo, assim, por cima. O pessoal O resumão da ideia. Aí, só faltava falar assim, Emmanuel é muito machista também, né? Nem para poder falar, corrigir o que Paulo colocou aqui, são dois. Eu acho um silêncio nesses versículos, que preocupada. Tá, Cid? Oi? Apareceu o Emmanuel no podcast. Aliás, o último podcast, você viu que eles contaram a minha história? Um participante lá, que não sei o que. Gente, eu achei tão fora do... Eu não sabia que você tinha caído, não, Cid. Na hora que eu escutei a história, eu falei, gente, a Nina, ele tá falando da Nina aqui, então quem caiu? Não, tem o da Nina e tem o da Brasília, que eu contei do último podcast que eles falaram. Tá ótimo. Os podcasts estão bem bacanas, gente. Estão muito melhorando a cada dia. interessantes, muito interessantes. Muito. Acabou o horário. Paramos aqui então no versículo 29. 28, né? Tem mais alguma coisa 28 para falar? Não, né? Ô, Sidney, só uma perguntinha aqui que eu estou curiosa. Quem era o guia do Paulo? O guia do Paulo era Abigail, Estevão, Jesus, que era o guia deles. Tipo, o Chico tinha o Emmanuel, não era um só, não sei. Não, depois que ele começou com Paulo de Tarso, depois que ele começou com Paulo de Tarso, os dois seriam os tutores dele. Mas com certeza ele teve um benfeitor espiritual, né? Mas a gente nunca foi falado. Não temos nenhuma notícia dessa aí, não. Fechamos, gente. Ok? Oi. Só um segundo. Pode falar. Eu gostei muito da continuação quando falo legítimo feminismo, porque a gente vê hoje esse feminismo, às vezes, meio deturpado. E a frase que segue aí, eu achei assim, muito interessante. Perfeito, Angie, a sua comparação com os dias atuais. É o parágrafo todo, né, Angie? Eu achei, porque o legítimo. A gente vê hoje feminismo e, para mim, mesmo na posição de mulher, mãe e tudo mais, um outro feminismo. E Emmanuel, né, traz isso aí, esclarecendo o quê? Corações, diretrizes superiores e santificantes. Achei muito interessante isso aí, tá? Muito bom. Atrasei um minutinho. Não, para mim não tem diferença. Já falei para vocês, se fosse jogo do Flamengo era outra coisa, mas jogo do Brasil, aí
Cara A dele. Valéria vai terminar para a gente hoje, que ela está retornando aí, né, Valéria? Oi. Cadê? É Ah, tá aí. porque meu celular caiu aqui. Bem, então, vamos lá. Ok. Vamos, nesse momento, volver nossos olhos ao alto, agradecer a Jesus, a Paulo, todas essas mensagens, todas essas lições, todas essas compreensões que nós obtivemos, mas com as alterações que a cultura e o tempo trouxeram. Mas que as verdades ali contidas, que é a base do amor entre todos, em função da entrega de Cristo e do amor dele ao cristianismo e à igreja, que isso que fique realmente em nossos corações. Que possamos nos encontrar semana que vem para retomarmos os estudos, sempre rogando o auxílio dos nossos benfeitores espirituais a todos nós, a todos os lares e a todos aqueles que ora necessitam. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, excelente, gente. Muito bom.